Olá, amigos do Energia Concurso, estamos aqui ao vivo, para corrigir as questões de direitos humanos para o concurso da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Lembrando que a cobrança de direitos humanos, ela aconteceu no concurso para escrivão e somente no último concurso, no concurso de 2010. Você não encontra aí nos concursos anteriores a cobrança de questões sobre direitos humanos. Então, nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui no Energia Concursos, de comentar as provas, as questões de provas anteriores da Polícia Civil, nós vamos encontrar tão somente duas questões de direitos humanos, que é justamente da prova de escrivão 2010, tá? Então a gente vai para a análise dessas questões e no fundo, uma das questões fala sobre abuso de autoridade. É sempre assim, tá, gente? Sempre que edital de concurso público cobrar direitos humanos, vocês vão perceber que sempre vem a lei de abuso da autoridade. E sempre vem ali uma questão do concurso, uma questão de direitos humanos relacionada à lei de abuso de autoridade, tá? Então, é o caso da questão aqui, de número 69. O que a gente tem na questão de número 69? Deixa eu dar um F11 aqui para ficar a tela cheia. É F11 mesmo? Não sei se é, mas enfim. Então, olha só, o que a gente tem aqui na questão de número 69 em termos práticos de prova? O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal. Isso está lá na lei de abuso de autoridade. Nesse sentido, e de acordo com a lei que regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade, analise as afirmações a seguir, tá? E aí vocês vão perceber, eu já até separei aqui, que a cobrança feita é uma cobrança muito literal. A lei 4.898, que regula justamente o direito de representação e de responsabilidade administrativa, civil e penal nos casos de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade. Vocês vão perceber que, sobretudo, o artigo 2º acaba sendo aí extremamente cobrado, tá? Então, vamos lá, afirmativa de número 1. A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e poderá consistir em suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens. Tá? E aí, você que já leu a lei de abuso de autoridade, você que já estudou o tema, a afirmativa número 1 está correta ou incorreta? Ela está incorreta, Eu estou querendo aqui, se eu não me engano, no final das contas, quais são as afirmativas corretas, Então, a 1 está incorreta. E por quê? Porque se a gente vai lá no texto da lei, vejam só, Eu estou falando da sanção administrativa. A gente dá um Ctrl F aqui, sanção, administrativa. Quando eu falo da sanção administrativa, vocês vão perceber que o regramento, ele está diferenciado na lei. Olha só, o abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal, igual o enunciado. A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e consistirá em advertência, representação, suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens, tá? Se a gente volta lá na questão, a sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e poderá consistir em suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens, Então, quando eu chego aqui, suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens. Eu tenho justamente a correção, A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e poderá consistir em suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens. Estava falando que estava incorreta, não está incorreta, não, ela está correta. A afirmativa 1 está correta, está de acordo justamente com essa possibilidade. É claro que eu tenho outras situações, mas a suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens, constitui sim uma das possibilidades aqui, ok? Então, voltando lá na afirmativa,
a afirmativa de número 1 está correta, com perda de vencimentos e vantagens. E aqui, ó, eu tenho perda de vencimentos e vantagens, realmente não há o que questionar aqui. Bem, próxima situação aqui, ó, afirmativa de número 2. As sanções administrativas, civil e penal não podem ser aplicadas cumulativamente. Por este motivo, o processo administrativo será sobrestado para o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil. E aí, eu posso cumular ou não vou cumular, né? Eu posso ou não vou cumular? Eu posso cumular, ó. Então eu tenho que observar que existe essa possibilidade aí, ó, da acumulação. Ó, as penas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativamente. Então aqui, ó, parágrafo 4º, ó, no parágrafo 4º a gente encontra a resposta da afirmativa. Está falando que eu não posso cumular, eu posso cumular sim, tendo em vista, né, o disposto na lei. Então as sanções administrativas, civil e penal não podem ser aplicadas cumulativamente, podem ser aplicadas cumulativamente, e aí nada a ver o restante da afirmativa. Afirmativa de número 3, quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória, de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo, né, de 1 a 5 anos. Então, olha só aqui agora, ó, quando o abuso, é o parágrafo 5º, ó, quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa por prazo de 1 a 5 anos. O examinador, ele copiou e colou, né, o parágrafo 5º na prova de vocês, ó. Abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória, lá também fala pena autônoma ou acessória, de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa por prazo de 1 a 5 anos, tá? Então percebam aí, ó, a correção da afirmativa, tendo em vista o artigo 6º, parágrafo 5º. Comum, tá? Essas questões de abuso de autoridade, extremamente comum a cobrança aí do parágrafo 5º. Tomem cuidado, sobretudo, nesse prazo aqui, ó, de 1 a 5 anos. É muito comum a banca examinadora, no finalzinho ali, ó, ela faz uma troca, ela coloca de 2 a 5 ou de 1 a 3, então de 1 a 5 anos eu posso ter isso aí, tá? Então até agora, afirmativa de número 1 correta, afirmativa de número 2 incorreta, afirmativa de número 3 correta, né? Afirmativa de número 4. Recebida a representação em que for solicitada a aplicação de sanção administrativa, a autoridade civil ou militar competente determinará a instauração de inquérito para apurar o fato. Olha só, recebida a representação em que for solicitada a aplicação de uma sanção administrativa, a autoridade civil ou militar competente determinará a instauração de inquérito para apurar o fato. Você que já resolveu, né, essa questão. E aí, você que já estudou a legislação, olha só como é que o examinador copia e cola, né, na sequência o texto da lei. É o artigo 7º, ó. Recebida a representação em que for solicitada a aplicação de sanção administrativa, a autoridade civil ou militar competente determinará a instauração de inquérito para apurar o fato. Ou seja, a afirmativa ela está correta, ó. Recebida a representação em que for solicitada a aplicação de sanção administrativa, a autoridade civil ou militar competente determinará a instauração de inquérito para apurar o fato, né? Então, analisando, eu tenho aqui, ó, a 4 como sendo correta também. Então, 1, 3, 4. A 2 está incorreta. Questão de número, aliás, afirmativa de número 5. Vamos lá na afirmativa de número 5 aqui, ó. Já dá para a gente perceber, agora que eu estou vendo que já dá para resolver a questão, né? Olha lá, ó. 1, 3, 4 e 5. Não tem nenhuma outra afirmativa que tenha a afirmativa de número 1. Então, a resposta a gente já sabe, a letra A.
né? Então a resposta A. Então a 5 está correto, ó. Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou independentemente dela, poderá ser promovida pela vítima do abuso a responsabilidade civil ou penal, ou ambas, da autoridade culpada. A gente não precisa nem da lei de abuso de autoridade para responder isso aqui. Basta lembrar da Constituição, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, quando fala da responsabilidade civil do Estado, né? Então, ó, se a gente vai aqui, ó, no texto legal, tá? Ó, se eu não me engano é o artigo 9º, ó. Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou independentemente dela, poderá ser promovida pela vítima do abuso a responsabilidade civil ou penal, ou ambas, da autoridade culpada, tá? Então aquilo que eu comento sempre, você quer acertar uma questão de abuso de autoridade em qualquer concurso, basta fazer a leitura da lei. O texto da lei vai estar presente na sua prova, tá? E sempre quando colocam direitos humanos no edital, pelo menos uma questão é sobre a lei de abuso de autoridade. Lembrando, né, gente, que é uma lei aí, ó, relativamente curta, né? Se vocês pegarem aí, ó, não tem tantos dispositivos assim, eu não sei, não tenho tanto, né? Não é uma lei extensa. Eu tenho poucos artigos ali quanto comparado com outros dispositivos legais, né? Então, ó, 69, questão de número 69, resposta letra A, por todos os motivos que eu comentei com vocês aqui, ó. Então, afirmativa 1 correta, 2 incorreta, 3 correta, 4 correta, 5 correta, resposta letra A. Vamos para a nossa próxima questão aqui, ó, a próxima e última questão, quando fala a respeito de direitos humanos. E a outra situação clássica, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, ó, quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. A. Todo ser humano tem direito a fazer parte no governo de um país, diretamente, via intermédio de representantes escolhidos. Peraí, se é via intermédio de representantes escolhidos, é participação direta na democracia daquele respectivo? Não, eu estou falando de uma democracia aqui representativa. É o caso da democracia brasileira, né? Em regra, nós somos representados, mas existem alguns institutos de democracia participativa, como é o caso do voto, do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, tá? Então, ó, quando eu falo aqui, ó, todo ser humano tem direito a fazer parte no governo de um país diretamente, eu estou falando que ele exerce o poder diretamente. Tá? Lembrem-se aqui, ó, mais do que nunca, a Constituição brasileira serve de parâmetro. Parágrafo único do artigo 1º, todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes ou diretamente nos termos da Constituição. Então, o exercício direto do poder pelo povo é uma exceção. É quando a Constituição coloca esse exercício direto, tá? Em regra, nós somos representados. Então, eu não posso afirmar que a letra A está correta, tá? O erro está ali, ó, falando que esse exercício direto, né? Mas vamos analisar todas as afirmativas aqui, ó. B. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, salvo do direito de mudar de nacionalidade, tá? Então é o seguinte, ó, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Aí fala assim, ó, salvo do direito de mudar de nacionalidade. Eu posso privar alguém de mudar a nacionalidade? Peraí, eu não estou falando de uma liberdade, de um direito fundamental? Tem coisa estranha aqui na letra B, tá? Então, ó, eu, enquanto brasileiro, posso me tornar nacional de um outro país? Posso. Eu posso optar pela nacionalidade de um outro país? Posso. Em regra, eu vou perder a brasileira. Ah, um estrangeiro pode optar pela nacionalidade brasileira? Pode, tá? Então, percebam que a letra B aqui, ó, tá com cara de incorreção. Letra C, o que a gente tem na letra C? Não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Peraí, olha só, eu estou querendo aquela que esteja incorreta, né? Aliás, desculpa, eu estou querendo a correta, né? E não
a incorreta. Aí vem a letra C e fala o seguinte para a gente, ó, na condição política, não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa. Então, peraí, eu não vou, né, ter ali uma perseguição de natureza política, jurídica ou internacional em virtude do país de origem. Até aí está certo. Quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito de qualquer outra limitação de soberania, tá? Até então, a gente pode até considerar aqui, mas está com cara, tá? Está com cara de ser algo incorreto. Mas olha só, letra D. Todo ser humano tem direito, todo ser humano tem pleno direito de acesso ao serviço público de qualquer país. Opa, todo ser humano tem pleno direito de acesso ao serviço público de qualquer país. Gente, eu tenho que interpretar aqui de uma maneira geral, não estou falando de fazer concurso público. Eu estou falando enquanto uma pessoa que mora em um determinado ou que está em um determinado país, de acessar o serviço público respectivo. Vamos supor, eu estou nos Estados Unidos da América e preciso de alguma informação por parte do governo norte-americano. Eu não posso acessar o serviço público correspondente? Opa, eu estou em um outro país, eu não posso acessar o serviço público correspondente também? Então, ó, todo ser humano tem pleno direito de acesso ao serviço público de qualquer país. O erro aqui, ó, é plenitude. A plenitude coloca a gente para pensar, tá? Então, olha só, a letra A, todo ser humano tem direito de fazer parte no governo, está errada. A letra B, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, salvo do direito de mudar de nacionalidade. Pode ser que algum ordenamento jurídico, né, coloque esse impedimento, e aí seria possível, tá? Letra C, não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Peraí, tá bem estranho, né? E se eu estou falando do Estado Islâmico, por exemplo? Ora, eu estou falando justamente de uma população vivendo em um determinado território, mas cuja comunidade internacional não a reconhece como Estado. Então eu posso ter distinção nesse sentido, não marcaria a letra C. E na letra D, ó, todo ser humano tem pleno direito de acesso ao serviço público de qualquer país. Eu tenho o direito de acesso, mas a plenitude aqui tornou a afirmativa uma afirmativa incorreta, tá? Marcaria como resposta aqui, ó, letra B. Vamos lá no gabarito para ver se eu acertei a questão, ó. 70, letra B de bola, ó. 70, letra B de bola. Vamos ver se a gente está na prova correta aqui, né? Ó. 70, letra B, é justamente o quê? É o concurso da Polícia Civil, cargo de escrivão. Então, 70, B de bola, exatamente a resposta, né, que a gente tinha selecionado ali, ó. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, salvo do direito de mudar de nacionalidade. O que a declaração coloca? Em regra, todo mundo tem direito a uma nacionalidade. Agora, o ordenamento jurídico de um determinado país, em determinada situação, pode colocar ali, ó, pode fazer uma ressalva quanto ao direito de mudar de nacionalidade? Em determinadas situações, sim. Em regra, não, tá? Como eu disse, eu posso optar pela nacionalidade de um outro país, eu posso optar pela nacionalidade brasileira. A Constituição brasileira é bem liberal nesse sentido, tá? Já outras constituições podem fazer algum questionamento nesse sentido, tá? Dica para vocês aí quando vocês estiverem resolvendo questão sobre direitos humanos. Nem sempre você vai lembrar de todos os dispositivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então procure fazer a questão por eliminação. Foi o que eu fiz aqui com vocês, ó, tá? Eu abri a questão aqui, não tinha resolvido ela antes e fui analisando ponto por ponto, dispositivo por dispositivo e comparando. E aí você tem que fazer o raciocínio seguinte: qual questão está ganhando? A letra A perde totalmente. A letra B traz uma regra, que é uma regra lógica, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, e depois coloca, ó, salvo do direito de mudar de nacionalidade.
dependendo do tipo de Constituição, seria uma afirmativa incorreta, mas eu estou falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, você pode ficar com essa pulga atrás da orelha aqui, ó. A letra C não faz sentido, igual eu comentei com vocês, eu posso ter um cidadão, né, oriundo ali do Estado Islâmico, e é claro que eu posso ter restrições em razão da sua origem, ainda mais com o tipo de intenção, o tipo de ato que ele pode vir a praticar no território como um todo, né? Imagina um cidadão do Estado Islâmico, que se intitula cidadão do Estado Islâmico, adentrando, por exemplo, nos Estados Unidos ou em uma nação europeia, na França, por exemplo. Tá? Então, naturalmente, eu posso ter, né, uma limitação nesse sentido. E quando fala que todo ser humano tem pleno direito de acesso a serviço público, acesso a serviço público eu tenho, mas pleno? Então, o erro estaria justamente aí na letra D. Tá? Então, ó, 70 a resposta B de bola, tá? Em determinada situação, eu posso ter ali, né, uma restrição ao direito de mudar de nacionalidade, tá? Mas todo ser humano tem direito à sua respectiva nacionalidade. Duas questões apenas. No simulado, tá, de direitos humanos, nas questões de direitos humanos, eu simulei diversas questões, tá? E aí vocês irão perceber que tem questão de abuso de autoridade, tem questão sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem questão sobre o Pacto de São José da Costa Rica, tem questão sobre a evolução histórica dos direitos humanos. Quem já fez, né, quem for fazer, melhor dizendo, um simulado, vai perceber, existem 5 questões aí de direitos humanos. Eu simulei todas as 5 questões, acho que eu peguei uma só de um concurso anterior, acho que eu simulei 4 e peguei uma ali de concurso anterior, mas justamente para tentar abordar todos os tópicos, tá? Sugestão que eu dou para vocês finalizarem o estudo de vocês de direitos humanos é leiam, releiam todos os dispositivos, todos os pactos, todos os tratados, tá? Cuidado com aquela questão da evolução histórica, garanta o seu ponto, ó, estudando, né? A lei de abuso de autoridade, sempre tem o questionamento da lei de abuso de autoridade. Então, ó, garanta o ponto, principalmente aqui a parte inicial da lei é a mais cobrada, a 4.898 de 65. Com isso a gente finaliza essa resolução de questões. Eu resolvi com vocês todas as questões de direito constitucional e todas as questões aí, ó, de direitos humanos das respectivas provas, as provas aplicadas recentemente, tá? Boa sorte para todos vocês. Quando nós tivermos o concurso, tenham certeza que eu estarei aqui no Energia Concursos, trabalhando o direito constitucional e trabalhando também os direitos humanos, tá? Quem quiser me achar nas redes sociais, dá um Google aí, digita o meu nome que vai achar, tá? Então digita aí professor Emerson Bruno, que vocês vão encontrar muita coisa aí ao meu respeito, inclusive aulas, tá? Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos vocês. Olá, amigos do Energia Concursos, de volta com as questões comentadas da prova da Polícia Civil. Já comentei com vocês direito constitucional e agora, né, em definitivo, estamos ao vivo para comentar as questões de direitos humanos da prova de 2010. Então, escrivão 2010, a gente vai perceber o seguinte, ó, 2 questões. E aquele clássico, né, de prova de direitos humanos, qual que é o clássico de prova de direitos humanos? Uma questão sobre abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade, garanta esse ponto, não deixe, né, de estudar a lei de abuso de autoridade, e uma questão clássica envolvendo aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então vamos lá, ó, questão de número 69, ela traz aí: o abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal. Está lá na lei, eu posso ter tanto uma sanção administrativa, quanto uma sanção civil, quanto uma sanção penal. Nesse sentido, e de acordo com a lei que regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de abuso de autoridade, analise as afirmações a seguir. Vocês vão perceber que é a literalidade do texto legal. Olha só a afirmativa de número 1. A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e poderá consistir em suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens. Questão certa ou errada? Afirmativa correta, tá? Então, totalmente correta a afirmativa de número 1. Se a gente vai ali, ó, na lei, né, a gente vai perceber o seguinte: quando eu falo da sanção, tá lá no artigo 6º, tá?
Então a sanção administrativa, ó, regulada lá no artigo 6º, fala o seguinte, ó, a sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e consistirá em, a linha C, suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens. Cuidado com esse prazo, 5 a 180 dias, tá? Eles gostam de mexer principalmente aí no respectivo prazo. Então, afirmativa de número 2. As sanções administrativas, civil e penal não podem ser aplicadas cumulativamente. Não pode? Claro que pode, a própria Constituição já nos diz isso, que eu posso ter a aplicação cumulada de uma responsabilidade civil, com a responsabilidade penal, com a responsabilidade administrativa. Então falar que não podem já está incorreto. Por este motivo, o processo administrativo será sobrestado para o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil, né? Onde que eu encontro isso, professor? Um dos parágrafos, né? Se eu não me engano aqui, ó, é o parágrafo 3º, 4º, ó. As penas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Então eu posso ter a aplicação cumulativa sem problema algum. Artigo 6º, parágrafo 4º da Lei de Abuso de Autoridade. A afirmativa de número 2 está incorreta. Afirmativa 3. Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa por prazo de 1 a 5 anos. Ó, banca vem nesse prazo de 1 a 5 anos aqui. Tá certo o prazo? Está certo o prazo. Então aqui, ó, artigo 7º. Recebida a representação em que for solicitada a aplicação de sanção administrativa, a autoridade civil ou militar competente determinará a instauração de inquérito para apurar o fato. Corretíssima a afirmativa de número 3. E a afirmativa de número 4, ó, recebida a representação em que for solicitada a aplicação de sanção administrativa, a autoridade civil ou militar competente determinará a instauração de inquérito para apurar o fato. Certa ou errada? Correta, a gente vai perceber que é justamente a literalidade do texto legal também, ó, o artigo 7º aqui, aliás, desculpe, né, a questão anterior era o parágrafo 5º e a questão agora é o artigo 7º, acabei fazendo uma confusãozinha aqui, ó, mas porque eu estava lendo a lei anteriormente, né, então, ó, artigo 7º é a 4, o parágrafo 5º é a 3, ambas estão corretas aí, vocês devem ter percebido esse equívoco aí da minha parte, né, mas enfim, 3 e 4 corretas. 5. Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou independentemente dela, poderá ser promovida pela vítima do abuso a responsabilidade civil ou penal ou ambas da autoridade culpada. Constituição, gente, artigo 37, parágrafo 6º, quando fala da responsabilidade civil, já mostra pra gente que essa afirmativa é uma afirmativa correta. É o artigo 9º, simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou independentemente dela, poderá ser promovida pela vítima do abuso a responsabilidade civil ou penal ou ambas da autoridade culpada. Então, ó, questão de número 69, o que a gente tem aqui, ó? A afirmativa 1 está correta, a 2 está incorreta, a 3 correta, a 4 correta e a 5 correta. Resposta letra A. Tá? Agora vamos lá para a questão de número 70. Né? Eu estava até resolvendo ela anteriormente aqui, acabei sendo traído pelo gabarito aqui da prova de agente, quando na verdade a prova é a prova de escrivão. Então olha só. Quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos assinale a alternativa correta. Então vamos lá procurar a correta. A. Todo ser humano tem direito de fazer parte no governo de um país diretamente. Diretamente? Todo poder emana do povo que o exerce através de seus representantes ou diretamente nos termos da Constituição. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, mostra para a gente que essa afirmativa está incorreta. A regra geral não é a participação direta na democracia. A regra geral é a participação de uma forma representativa. E em algumas situações,
o cidadão, a pessoa participa de forma direta. E basta lembrar o seguinte, ó, estrangeiros, no Brasil, por exemplo, eles votam, são votados? Não votam, não são votados. Então não posso afirmar que todo ser humano tem direito de fazer parte no governo de um país diretamente, via intermédio de representantes escolhidos. A afirmativa incorreta. Basta lembrar da própria Constituição brasileira. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade. Fato, tá? Salvo do direito de mudar de nacionalidade. Eu posso privar? Opa, isso está em desacordo não só com a Constituição brasileira, mas com a regra geral da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então a resposta não é a letra B, né? Até aqui que eu estava comentando que eu fui traído numa questão anterior aqui, ó, pelo gabarito da prova da Polícia Civil, tá? A letra B está errada. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade. Ok, salvo o direito de mudar de nacionalidade, eu tenho essa opção, eu posso optar pela nacionalidade de um outro país, tá? E aí vem a letra C, ó. Não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. E aí o seguinte, ó, quando a gente vai lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu já tinha separado aqui para vocês, ó, vocês vão perceber que eu estou diante do artigo 2º. Olha só o artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Aí vem o final, ó, que é a questão. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Então a letra C é a resposta, tá? Letra C está de acordo aí com o artigo 2º da Declaração Universal sobre os Direitos Humanos, tá? Letra D, todo ser humano tem pleno direito de acesso ao serviço público de qualquer país. Plenitude, eu tenho direito de acesso. Ah, eu estou nos Estados Unidos, eu estou na Europa, eu estou na Alemanha, né? Enfim, eu estou em qualquer país ali ou continente de uma maneira geral. No país onde eu estou, eu posso acessar os serviços públicos, mas eu não posso ter a garantia da plenitude de acesso. Então a afirmativa da letra D incorreta. Então D incorreta, B incorreta, A incorreta, letra C a resposta correta. Se a gente vai lá no gabarito, ó, agora sim, ó, porque essa coluna aqui é a coluna de agente, né? E essa coluna aqui, ó, que é a coluna do escrivão. 69 letra A, como nós vimos, e a 70 letra C, né? Tinha resolvido anteriormente aqui, estava olhando a coluna do agente. Isso acabou gerando uma certa confusão aqui, eu achei que o gabarito estava até errado, né? Mas enfim, então aí está corrigido, né, a questão, mais uma vez, né, a gente percebe aí, ó, que a literalidade manda nas questões de direitos humanos, mas procure fazer sempre por eliminação, aquilo que eu digo em sala de aula, interprete a questão, mas faça por eliminação, vá observando ali quem está ganhando com relação a uma ou outra afirmativa, né? No final ali, tenho certeza que todos vocês chegarão ao resultado, ok? Então, ó, quando nós tivermos o concurso, podem ter certeza que eu voltarei aqui no Energia Concursos, seja com direito constitucional, seja com direitos humanos, tá? Quem quiser ter contato comigo aí, ou conhecer um pouco mais o meu trabalho também, dá um Google, procura aí professor Emerson Bruno, tenho certeza que vocês vão encontrar muita coisa bacana aí disponível para todos vocês. Obrigado, até o nosso próximo encontro aqui pelo Energia Concursos.